Obrigada, Evandro. Obrigada, Fernando, pelo convite. Eu acho que não é arriscado dizer que hoje, né, a Federal do Rio Grande do Sul e a UFOP são os dois principais centros de estudo da historiografia, né? Então, para mim, é uma oportunidade ímpar, né, de poder compartilhar um trabalho que ainda está imaturo, está em andamento, né? Mas foi o incentivo que eu precisava para retomá-lo, porque esse trabalho começou no ano passado. Eu apresentei uma primeira versão na Ampu Nacional, ainda muito simples. Vocês vão ver que ela não avançou muito, mas, em todo caso, me fez a leitura do texto do Matheus e a oportunidade de dialogar com vocês me fez buscar, né, desenvolver mais o trabalho. Então, eu vou fazer alguns cortes, ele tá grande, né, eu espero não ficar muito confuso, né, porque, na verdade, eu terminei ontem, mas já que eu captei a benevolência Bom, eu intitulei o texto, né, Entre o Passado e o Futuro, Esboços de História da Historiografia Brasileira, na década de 70. Eleger a história da historiografia como objeto coloca um primeiro problema: estabelecer uma distância em relação à própria noção de história da historiografia que é preciso historicizar. Este texto pretende ser justamente isso, um exercício de distanciamento que busca compreender o trabalho de construção daquilo que convencionamos chamar por historiografia brasileira, a partir da investigação sobre a escrita de sua história. Trata-se, portanto, de problematizar a noção de história da historiografia, que, enquanto exercício de síntese de um domínio, o dos estudos históricos, ou de análise de um objeto, a escrita da história, pode parecer evidente, mas que também pode ser observado como um empreendimento intelectual complexo que almeja definir quem são os historiadores e como e por que a história é escrita, atribuindo-lhe uma identidade própria diante de outros saberes e escritas. Sendo assim, o esforço é ampliar a pergunta de Michel de Certeau e indagar o que o historiador fabrica quando faz história da historiografia. Especificando, o objetivo desse texto é identificar e analisar alguns problemas de ordem epistemológica que, num certo lugar e momento, orientaram um conjunto de revisões e prospecções da história da historiografia brasileira. O lugar é, mais precisamente, um evento, o primeiro seminário de estudos brasileiros, um encontro internacional realizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros, né, o IEB, vinculado à Universidade de São Paulo, em setembro de 1971. O propósito do encontro era possibilitar, cito, um levantamento, certamente parcial, mas de qualquer forma fecundo, da situação passada, presente e próxima dos estudos brasileiros, na faixa das humanidades, no próprio Brasil e no estrangeiro. A área de História organizou suas discussões em torno de 3 pontos: historiografia, pesquisa e bibliografia. Os trabalhos sobre a historiografia brasileira apresentados foram reunidos nos anais publicados no ano seguinte. O foco aqui recairá sobre o aspecto da historiografia, que, por sua vez, foi dividida pelos participantes do evento em 2 partes, a retrospectiva e a prospectiva. Vocês verão que essa parte prospectiva eu não investi muito. Eu acredito que seja o próximo passo. A redação, né, dessa monografia, apresentando uma retrospectiva da história da historiografia brasileira, ficou a cargo de Alice Piffer Canabrava, cujo trabalho intitulado Roteiro Sucinto do Desenvolvimento da Historiografia Brasileira foi comentado por Frederic Morro, Francisco Iglesias, Richard Graham, Cecília Westphalen, Manuel Correia de Oliveira Andrade e Emília Viotti da Costa, entre outros, incluindo Sérgio Buarque de Holanda, mas eu deixei de fora os comentários que me pareceram conter ter menos relevância para o propósito que eu estabeleci. E mesmo entre esses aqui, eu vou deixar alguns de lado, vou comentá-los rapidamente, mas para não pretendo perder muito tempo com eles aqui. Esses comentários, por sua vez, confirmaram ou ofereceram outras formas de pensar o objeto proposto. Então, eu acredito que alguns desses comentários não só comentam o trabalho da Canabrava, mas eles mesmos oferecem uma outra forma de ler a história da historiografia brasileira.
Mas antes de analisar as proposições discutidas no seminário de 71, identificando suas preocupações, referenciais, procedimentos e formas de narrativa, convém recuperar alguns aspectos dos estudos sobre a escrita da história no Brasil anteriores à década de 70, que podem servir como parâmetro para pensar a reflexão aqui proposta. Então, uma parte desses aspectos, o Matheus já deu conta, e eu vou me concentrar aqui no trabalho do José Honório Rodrigues. Eu intitulei essa parte José Honório Rodrigues e a historiografia como espelho da história. Então, é uma discussão breve, mas só para colocar essa questão do espelho da história, que eu vou retomar no final. Bom, é possível dizer que até a década de 70, um pesquisador se destaca como estudioso daquilo que se convencionou chamar por historiografia brasileira: José Honório Rodrigues. Seu objetivo era desenvolver uma obra tríptica, composta por teoria, pesquisa e historiografia. Em outras palavras, o projeto de José Honório envolvia a publicação de livros sobre esses 3 temas com uma finalidade pedagógica: formar os historiadores nacionais, ensinando-os a pesquisar e a escrever a história através do exemplo dos mestres. No prefácio da primeira edição do livro Teoria da História do Brasil, de 1949, o autor apresenta seu objetivo. Cito: dar aos alunos uma ideia mais exata do que é a história, de seus métodos e de sua crítica, da bibliografia e historiografia brasileiras, de modo a prepará-los para um conhecimento crítico da história do Brasil. Há, assim, um fim pedagógico como objetivo primordial deste trabalho. Procura-se oferecer aos estudantes de História Geral e do Brasil, aos professores secundários, aos estudiosos ocupados com a história concreta, uma visão de conjunto dos principais problemas de metodologia da história do Brasil, tão somente, já que os exemplos ilustrativos são puramente brasileiros. Uma verdadeira compreensão do ensino superior da história exige o contato do estudante com os grandes e pequenos mestres. Fim da citação. A monumentalidade do projeto de José Honório pode ser medida não apenas pelas intenções explícitas de conjugar o exame da teoria, da pesquisa da historiografia brasileira em um único projeto e atingir um público amplo, composto por estudantes universitários de história e professores secundários, mas pela forma de divulgação através da importante coleção brasiliana, dedicada a publicar estudos nacionais e estrangeiros sobre o Brasil, com destaque para pesquisas históricas. Tal empreendimento teve participação efetiva no movimento de redescobrimento do Brasil ocorrido ao longo dos anos 30 e 40. José Honório expôs as linhas gerais para a interpretação da história do e no Brasil, listando nomes e obras, estabelecendo uma cronologia da produção historiográfica, tecendo relações entre essa produção e algumas teorias da história. Mas, além disso, tal projeto possui uma clara função de crítica. Seu alvo principal é a historiografia que o autor considera distante dos interesses nacionais, incapaz de dar conta do processo de emancipação do país. Em sua opinião, essa historiografia a ser ultrapassada só tem olhos para a história colonial, não sendo capaz de desenvolver seu oposto, a história nacional. Ou seja, a noção de história colonial não se refere unicamente ao período colonial, embora tal período seja privilegiado, mas a uma escrita da história inspirada por valores estrangeiros e compromissada com a difusão de ideologias antinacionais. A segunda, a história nacional, que ainda não estaria plenamente desenvolvida, representaria o pensamento genuinamente brasileiro. José Honório, sinteticamente, José Honório procurou desenvolver um exercício crítico que considerava fundamental: o revisionismo. Esse deveria ser aplicado tanto aos fatos históricos quanto às ideias, ou melhor, às ideologias. Um dos significados do termo revisar é ver com atenção, examinar cuidadosamente, fazendo correções. O outro significado é trazer à memória, relembrar, recordar. Esse duplo viés crítico e memorialístico ajuda a dimensionar o projeto de José Honório. Nesse sentido, caberia ao historiador da historiografia denunciar a ideologia por trás da escrita da história e, ao mesmo tempo, estabelecer um cânone por meio da catalogação de autores e obras consideradas mais importantes, a partir dos quais seja possível definir a cronologia da disciplina. Esse modelo de estudo da historiografia aqui exposto tornou-se referência obrigatória nos cursos de história, ao menos até a década de 70, mas esse projeto tríplice ficou inacabado. Eu só queria lembrar, ainda para concluir essa parte sobre José Honório, essa breve apresentação dele, que em 1979, no prefácio do livro História da História do Brasil, José Honório afirmou, cito:
a história da história nunca teve tratamento independente no mundo da língua portuguesa. Continuando a citação, né, a análise crítica da evolução do pensamento e da forma do escrito histórico, né, segundo ele, por muito tempo só tiveram lugar nas histórias da literatura, como o Matheus mencionou no início da apresentação. Né, e foram vistas como essas histórias da literatura como um ramo da historiografia intelectual. Em sua opinião, o estudo da historiografia capaz de examinar a obra histórica como obra histórica representa, cito, a libertação da disciplina da história literária. Então, só para amarrar, né, essa apresentação do Zé Honório, ele é um autor que está preocupado com isso, né, com essa libertação da disciplina do estudo da historiografia da história literária. E no final eu vou voltar a esse ponto. Então, procurando afastar o estudo da historiografia do domínio da literatura, que submetia a escrita da história a critérios formais e estilísticos, o autor buscava uma abordagem capaz de destacar as especificidades da disciplina histórica. Aí ele cita, né, os 4 trabalhos que o Matheus analisou como referências, né, as 4 notas de rodapé que o Matheus estudou. Mas deixando de lado as referências para pensar a constituição de uma história da história do Brasil na primeira metade do século XX, eu lembro apenas alguns aspectos da periodização dessa história, né, que por vezes se baseiam nas fases da história política ou da história das ideias. E aí eu lembro um rápido estudo do Francisco Falcon, em que ele observa que há um certo consenso em definir a década de 30 como o início da historiografia contemporânea brasileira. E nesse sentido, uma primeira fase se estenderia dos anos 30 até a década de 70, quando teria início a segunda fase, que inauguraria o momento atual. E tomaria como marco a criação das pós-graduações. Ainda, segundo Falcon, é recorrente a visão de que a criação dos cursos superiores de história é o que distingue a historiografia dita científica da historiografia tradicional. O Falcon ele questiona essa periodização, denunciando uma espécie de discurso fundador com silêncios e omissões significativos a propósito da institucionalização dos cursos de pós-graduação no Brasil. Por conta disso, ele propõe uma outra periodização, atribuindo um papel decisivo ao período que vai do fim dos anos 50 até o final dos anos 60. Deve-se observar que, embora questione as visões consensuais da historiografia, Falcon não indaga a respeito da própria noção de história da historiografia brasileira, como está sendo proposto aqui nessa mesa. Então, o texto que segue aqui, ele procura apresentar as interpretações que na década de 70 contribuíram para consolidar essa cronologia e definir os marcos referenciais para uma história da historiografia brasileira. Como já foi dito, o objetivo é compreender os historiadores, o que eles estão propondo na circunstância do primeiro seminário de estudos brasileiros do IEB. E aí eu vou fazer uma síntese do roteiro da Alice Canabrava, né, a partir do qual os comentários vão se suceder e, ao final, eu vou tentar apontar alguns caminhos para interpretar esse encontro. Né. Bom, o roteiro sucinto do desenvolvimento da historiografia brasileira, elaborado por Alice Canabrava, recua até o período colonial, identificado como a primeira fase da história do Brasil. Inicialmente, a autora apresenta os documentos, as fontes que permitiram conhecê-la e serviram de base para a historiografia. Aí ela passa em revista desde o Pero Vaz de Caminha, Gabriel Soares de Souza. E das fontes à historiografia, Canabrava identifica a história do Brasil de Frei Vicente do Salvador, de 1627, como, nas palavras dela, o primeiro esboço elaborado sobre o nosso passado, caracterizado por um plano cronológico, pitoresco, anedótico e sobrenatural. Em seguida, ela vai citar o Rocha Pita, a história da América Portuguesa, né, que ela considera um novo degrau no conhecimento do passado. Né, lembra rapidamente a fundação do IHGB e a Van Hagen, né, cuja História Geral do Brasil é apresentada como grande monumento da historiografia do século XIX, uma obra que marca uma nova atitude no trato dos documentos com análise crítica e rigorosa. No final, eu vou retomar nessa periodização que ela estabelece, né, que, a meu ver, envolve uma discussão sobre documento, história. Vou dar sequência aqui para poder sintetizar. Né?
a Canabrava, ela, além de fazer esse esboço do cânone, ela também destaca a importância da criação das revistas sobre história, né, já no século XIX, né, a revista do IHGB, os anais da Biblioteca Nacional, a revista do Arquivo Público Mineiro. Então, ela vai destacando tudo que ela considera relevante para a produção dos estudos históricos no Brasil, né? Até chegar à criação das faculdades de filosofia, que estabelece um novo marco, né, nessa história. Então, o roteiro constrói uma cronologia para a historiografia brasileira que acompanha a própria história do Brasil, desde o século XVI até o XX, distinguindo fases, fontes e obras historiográficas para cada período. A historiografia é praticamente um espelho da história, pois reflete o processo social percebido de forma linear e evolutiva, do primeiro esboço de elaboração sobre o nosso passado, a história do Brasil do Frei Vicente, até a emergência das faculdades de filosofia, associada à moderna historiografia brasileira, né, a expressão que ela utiliza. Ao construir um panorama da historiografia a partir da década de 30, Canabrava opta por identificar setores especializados em função do objeto de estudo e de novas contribuições quanto ao método. Então, essa especialização corresponde a grandes domínios, né, que ela vai listando também. Quais são os grandes domínios que vão marcar essa novidade, né? O desbravamento do sertão, o domínio holandês, os estudos sobre história econômica, escravismo, história social. Então, tem uma mistura de eixos temáticos com cronológicos, né? Não vou listá-los todos aqui, né? Ela também destaca o desenvolvimento da história quantitativa em sua época, né? E a renovação do gênero biográfico por parte do Otávio Tarquini de Souza. Também, ao fim, ela lembra a contribuição de José Honório para o estudo dos problemas da historiografia, né? Então, indo além dos comentários da Canabrava, né, o primeiro comentarista que eu vou mencionar rapidamente, na verdade, ele não comenta o roteiro da Canabrava, ele faz uma sugestão acerca de como a história da historiografia deveria ser estudada, né? Por isso que eu vou mencioná-lo aqui. É o Frédéric Moreau, né? E dois aspectos no comentário dele me chamaram a atenção. Um deles diz respeito a uma divisão que ele tenta estabelecer na historiografia brasileira entre duas correntes principais, a marxista e a weberiana, né? Ele comenta que uma tende mais à empiria e outra à teoria, e ele estabelece essa divisão sem aprofundar muito, né? Mas o segundo aspecto é o que me interessa mais aqui, porque ele não suscitou comentários na época, mas eu acredito que entre nós ele possa ser mais provocador, né? Ele propõe que a história da história brasileira seja feita em 3 níveis, né? Considerando a evolução da ciência histórica. O nível superior focalizaria as obras mestras, os acontecimentos da ciência histórica, identificados com determinados autores e obras, como Van Hagen, por exemplo. O segundo nível, que ele chama de intermediário, é associado à produção corrente, às teses, obras escolares e de vulgarização. Em suas palavras, o que está em moda numa dada conjuntura, né? E o nível inferior das mentalidades, das estruturas mentais, focalizaria a ideia que cada geração faz da história e da ciência histórica conscientemente ou inconscientemente. Então, nitidamente, me parece uma inspiração brodeliana, né, para construir essa proposta de estudo, de abordagem da história da historiografia em vários níveis, né? Então, eu acho que eu ainda não fui muito longe nessa análise, mas acredito que ele é o único desses autores que procura ir além do modelo da história política e propor uma outra forma de abordar a historiografia como algo mais amplo, né? Ele não está preocupado unicamente com a produção dos historiadores, né? Bom, eu passo ao comentador seguinte, né, que fornece alguns elementos mais interessantes, né, com relação ao roteiro da Canabrava, é o Francisco Iglesias. Segundo ele, a melhor forma de entender a história do Brasil é acompanhar a linha evolutiva de sua historiografia. Então, me parece que aí também está presente essa noção, né, da historiografia como espelho da história, né? Você entende a história do Brasil estudando a historiografia sobre o Brasil. Essa linha evolutiva da historiografia dá a imagem das conquistas e insuficiências. O autor cita as obras que se dedicaram a traçar essa linha evolutiva, né? Desde os textos de Capistrano sobre Van Hagen, que o Matheus já citou, passando pelo
trabalho do Alcides Bezerra, também citado, até os textos esquecidos pelo José Honório, né, os textos introdutórios do Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros, que é de 1949, que são uma referência importante, né, nesse contexto ao longo da década de 50. Né? Ele também menciona o artigo do Sérgio Buarque de Holanda, né, e os estudos do próprio José Honório Rodrigues. E, além disso, o Pedro Moacir Campos. Bom, para Iglesias, o problema preliminar que o roteiro elaborado por Canabrava coloca é o da delimitação do campo. O autor considera problemática a mistura de documentos com a historiografia, tal como ele supõe que a Alice Canabrava faz. Eu não estou exatamente de acordo com a leitura que ele fez da Canabrava, porque não me parece que seja isso. Não me parece que ela confunda documentos com historiografia. Por quê? Porque, para ela, a história começa com Frei Vicente. Embora ela comece com a narrativa dela com a carta de Pero Vaz de Caminha, Gabriel Soares de Souza, e vai fazendo uma grande lista de documentos sobre o Brasil, não me parece, né, eu discordo da leitura do Iglesias, né, que ela esteja tratando esses escritos como historiografia, mas como justamente documentos, fontes que permitem a possibilidade não só da existência do objeto que vai permitir a própria escrita da história, que é o Brasil. Então, me parece que é uma diferença. Mas o Iglesias procura delimitar, né? Procura separar, né, documentos de historiografia. Uma história da historiografia brasileira, segundo ele, deve ser o estudo dos livros que já se escreveram sobre a história do Brasil. Iglesias recusa a conceituação encontrada em dicionários e enciclopédias que definem a historiografia como a arte de escrever a história, o estudo crítico acerca dos historiadores, a antologia de historiadores, arte, função, trabalho do historiógrafo. Para esse autor, a historiografia é uma obra de história, um escrito de natureza histórica. Impõe-se a palavra historiografia, uma vez que a palavra história é muito ambígua, por ser tanto referência ao acontecimento como sua reconstituição em livro. Em suas palavras, história é o fato, o acontecimento, a instituição, o cotidiano. Historiografia é o seu relato, descrição, análise ou estudo sobre obras históricas. Assim, o autor distingue no roteiro de Canabrava o critério de citar documentos como historiografia para o período anterior ao do século XIX, quando o critério muda, pois passa a incluir as obras de historiografia propriamente dita. Embora justifique a opção da autora por considerar que, se fosse guiar o roteiro unicamente pelas obras produzidas a partir do 800, a bibliografia ficaria muito reduzida, não deixa de sugerir outra ordenação com mais rigor conceitual, sugerindo os seguintes termos: documentos oficiais, documentos religiosos, descrições da realidade social e econômica e, finalmente, historiografia. Então, ele procura estabelecer essa diferenciação. Em seguida, só para sintetizar, né, ele concorda, né, com as escolhas da Canabrava com relação ao cânone, né, e à valorização do papel do IHGB. Né? Ele apresenta a sua própria lista de autores, mas eu vou deixar isso de lado aqui. Né? Em seguida, teria o comentário do Richard Graham, que também, na verdade, não é um comentário sobre Alice Canabrava, ele apenas elogia o esforço que ele considera importante, ele cita outras obras, como o Handbook of Latin American Studies e o Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros, né, da década de 40, como referências também para pensar. E é interessante observar que ao longo dos anos 40 e 50 há um efetivo investimento, né, na produção de materiais desse tipo, né, de catálogos, de obras de referência para pensar os estudos históricos. Né. E o comentário do Graham, no final das contas, ele considera que o conhecimento da história e da historiografia é fundamental para a construção da consciência nacional. Né? Isso foi um aspecto que me chamou a atenção. Bom, mas... passo ao comentário seguinte, esse que tem mais substância, né, que é o da Cecília Westphalen. E ela vai tratar daquilo que ela chama de processo de esclerosamento da historiografia brasileira, né? Como se ela fizesse uma história da historiografia pelo viés negativo. Né? Vou tentar explicar por quê. Segundo Westphalen, né, a pesquisa histórica introduzida no Brasil pelo IHGB estava em consonância com as modernas correntes do pensamento europeu da época, de acordo com a história
com a escola histórica alemã, que colocava no documento e na crítica os acentos que permitiriam a história tornar-se científica. Ela considera o plano do Martius altamente avançado, né, e lembra Van Hagen e Capistrano como exemplos representativos daquilo que ela chama de historiografia tradicional brasileira, ambos vinculados à história alemã. Contudo, em sua opinião, cito: na medida em que a história do Brasil se tornava positivista, o que teria ocorrido no início do século XX, uma defasagem entre as motivações e a qualidade da produção historiográfica nacional se estabeleceu. Então, a autora conclui com a caracterização de que a historiografia brasileira, anterior à criação das universidades, esteve marcadamente alheia às transformações ocorridas na França, configurando uma produção erudita e diletante voltada para a história política, fática por excelência, e tendo apenas a biografia e os manuais, com generalizações de segunda mão, como forma de apresentação dos trabalhos. Em suas palavras, essa historiografia produzida no início do século XX seria uma historiografia sem qualquer significação científica. Então, na visão dessa autora, a história da historiografia brasileira corresponde a um processo de esclerosamento. O cenário é o da destruição de arquivos e fontes com um progressivo alheamento dos historiadores, a princípio sintonizados com o pensamento europeu, mas que a partir do início do século XX, com a entrada em cena do positivismo, teriam vivido um divórcio flagrante e irreparável em relação aos avanços da historiografia europeia, diga-se francesa. Bom, é uma história de perdas, portanto, até que uma nova oportunidade de desenvolvimento nos estudos históricos surgiu com a criação das faculdades de filosofia nos anos 30, com a dupla finalidade de formar professores e pesquisadores. Aí ela vai fazer o elogio, né, da vinda dos professores estrangeiros para o Brasil, mas ela vai também chamar atenção para a presença dos pesquisadores vinculados aos institutos na universidade, para mostrar o quanto esses homens estariam despreparados, né, eles porque eram portadores de uma orientação superada, né, e isso, associado ao sistema de cátedras, produziu um cenário de marasmo, ausência de pesquisa e produção fragmentária. Essas são as palavras dela, né. Então, é uma visão extremamente negativa, né, desse cenário. Que observam um processo evolutivo da historiografia brasileira, mas existe um obstáculo no meio desse processo, né, que é a entrada do positivismo na primeira metade do século XX. Aí vou passar o último comentário, da Emília Viotti da Costa, para em seguida tentar encerrar com alguns apontamentos, né, de interpretação. Então, a Emília Viotti da Costa, ela não se limita a comentar o roteiro, propõe ela mesma seu próprio esboço da história do e no Brasil, intitulado Anotações à margem do relatório de história. Partindo da atualidade, em que observa um processo de revisão dos esquemas conceituais utilizados pelos historiadores, e principalmente por economistas e sociólogos, que buscam repensar a caracterização do modelo de desenvolvimento brasileiro, até então norteado por perspectivas dualistas, a autora considera importante analisar as tendências que prevaleceram na historiografia brasileira ao longo dos séculos XIX e XX. É possível dizer, portanto, que para Viotti o estudo da historiografia contribuiria para a compreensão dessas tendências, fornecendo elementos úteis à sua revisão no presente. Inicialmente, as anotações de Viotti acompanham dois momentos da vida política no 800, né, antes e depois de 1870. Eu não vou me deter neles aqui. Com relação à primeira fase, ela apenas observa que a historiografia corresponde à consciência histórica da sociedade rural, senhorial e escravista. E procurando sempre associar a produção historiográfica a esse contexto sociopolítico que ela vai conduzir a sua narrativa. E a historiografia vinculada ao movimento de 1870 é caracterizada pelo influxo de novas tendências como a sociologia, a antropologia e a antropogeografia. A Alice Canabrava depois vai retrucar, vai discordar dela, enfim, tem uma discussão entre a Canabrava e a Emília Viotti. Sinteticamente, ela diz que a
a partir de 1870, uma nova historiografia surgiu em meio a um processo de revisão, apelando para a adoção de métodos capazes de permitir uma melhor compreensão da realidade. Predominaria, então, o esquema tripartite de interpretação, instituições, meio e raça. Com relação a esse ponto, a Canabrava também vai discutir com ela. O fato é que, para Viotti, no final do século XIX, a consciência histórica foi ampliada, permitindo essa inovação no campo dos estudos históricos. Ou seja, essa historiografia que a Viotti identifica como renovada a partir de 1870 e que tem lugar no início do século XX é a mesma que Cecília Westphalen classifica como esclerosada, devido ao positivismo. Essa divergência interpretativa permite destacar que a história da história, longe de ser uma produção intelectual fundada sobre consensos, é um terreno em disputa, como outros domínios de estudo, aliás. Em seguida, a Viotti ela vai fazer um panorama da historiografia na década de 30, 50 e 60, né, e aponta a década de 30 como o início de uma nova direção dos estudos históricos, né, confirmando o cânone que nós conhecemos, que está presente também na obra, no roteiro da Canabrava. Chegando ao seu presente, ou melhor, chegando à década de 30, apesar de observar essa inovação, ela também constata que, quando comparada com essas obras produzidas até então, a pesquisa realizada nas faculdades de filosofia recém-criadas não apresentou um enriquecimento imediato. Pelo contrário, apontavam mais para o que a autora define como um descaminho, considerando os vícios da academia, a saber, a pesquisa pela pesquisa, com multiplicação de estudos sobre temas irrelevantes, o carreirismo, a falta de vínculo entre as atividades acadêmicas e o interesse intelectual real. Então, ela é uma historiadora que parte do presente, o tempo inteiro ela procura produzir essa história da historiografia, relacionando-a a uma análise da historiografia em sua própria época. Então, observa-se o esforço da autora no sentido de demonstrar a importância da história num contexto em que as grandes interpretações sobre o Brasil eram produzidas nos domínios da sociologia e da economia. A necessidade de explicar melhor o processo colonial, de analisar a estrutura social e as práticas políticas nas várias épocas, contribui para definir um projeto para a historiografia. Daí a indicação do que falta no campo de estudos históricos. Então, ela passa uma parte do comentário dela, a parte final toda apontando o que falta. Que estudos precisam ser desenvolvidos. E aí, só um rápido parêntese, que é interessante, que também preciso desenvolver mais, né? Referindo-se ao período pós-30, a Viotti tece alguns comentários sobre aquilo que... Desculpem, depois que a Viotti terminou de falar, a Canabrava discute, né, alguns pontos, debate com ela, discorda de vários deles, e ela... coloca uma questão importante, né? A Canabrava, referindo-se ao período pós-30, ela se refere àquilo que Cruz Costa definiu como uma abundante, variada e contraditória literatura relativa aos problemas nacionais. Essa literatura teria refletido a inquietude do período entre guerras e, sob o impacto do presente, voltou os olhos para o passado. Caracterizada por José Honório Rodrigues como uma literatura de transição, tinha como objetivo ajustar o pensamento contemporâneo ao processo histórico, ultrapassando a distonia então existente. De acordo com Canabrava, a maioria dessas obras pertence à categoria qualificada como ensaio. E, em suas palavras, cito, representam mais os modos de sentir do que os modos de pensar. Constituem excelente documentário, um depoimento vivo sobre como seus autores observaram e sentiram os problemas da sociedade brasileira e de seu tempo, como interpretaram as novas tendências e aspirações. Supostamente, essa literatura de ensaios é aquela produção que Viotti associa às teses sobre o Brasil dual, ou ainda a literatura contraditória, nas palavras de Canabrava, que proliferara também na década de 50. Para essa autora,
Para Canabrava, a literatura de ensaios reflete a ausência de tradição científica em nosso país e a deficiência de ferramentas básicas de trabalho no campo das ciências sociais. A maior parte dos conceitos que utiliza na tentativa de apresentar modelos do nosso desenvolvimento econômico e social foram hauridos em obras consagradas de autores das ciências sociais relativas a outros países. Então, me parece haver uma discussão em torno da questão da empiria, né, do quanto o ensaio é capaz de prover, né, melhor, das lacunas que o ensaio deixa no quesito empiria. Supostamente, é em relação a essa literatura de ensaios que os estudos históricos precisariam ser definidos com distinção, cabendo lembrar que Francisco Iglesias considerava essa mesma literatura como uma corrente valiosa da historiografia. Ou seja, para o Francisco Iglesias, o mais preocupado até agora com a questão conceitual, né, em distinguir obras de história, separá-las de documentos, o ensaio constitui, de fato, uma corrente da historiografia. Então, divergências à parte, né, todos parecem concordar com a seguinte afirmação de Canabrava: a debilidade dos alicerces quanto aos elementos empíricos, evidente em tantos ensaios, alia-se a uma deficiência de equipamento teórico que seja cientificamente válido para a realidade nacional. Contudo, tem o alto mérito de despertar interesse em torno de assuntos ventilados e podem desempenhar papel fecundo em nosso meio científico, né, os ensaios, qual seja o de apontar caminhos de investigação, estimular conquistas que possam conduzir à interpretação cientificamente válida dos problemas propostos. Então, ao fim e ao cabo, os autores que abordaram a história da historiografia durante o seminário contribuíram para uma revisão conjunta dos estudos históricos, estabelecendo uma cronologia e definindo autores e obras referenciais. Mas, além de focalizar o passado com perspectiva revisionista, eles também mantiveram os olhos no presente e no futuro, né? Então, essa parte final, né, que ainda está longe de estar terminada, eu vou tentar apontar algumas direções de interpretação, né? Os estudos aqui descritos permitem supor que no início da década de 70, no âmbito de uma instituição como o IEB, e na circunstância específica de um evento, um grupo de historiadores produziu menos uma história da historiografia, nos moldes de um gênero já difundido em outros centros, do que contribuiu para a elaboração de roteiros, esboços e comentários úteis para a definição da própria noção de historiografia brasileira, sem a qual não é possível escrever sua própria história, aproximando-se de outros trabalhos desenvolvidos no país. Vista como produto de um contexto ou como expressão de uma consciência histórica dotada de forma e principalmente de método, como afirmou José Honório, a historiografia foi liberada da história literária, mas supostamente não se libertou das amarras da história política. Em parte, isso significa dizer que é a partir da história política que uma cronologia marcada pelas transformações políticas, uma cronologia para a historiografia, é composta e seus protagonistas são definidos. Também não parece ter se liberado dos parâmetros de uma história das ideias preocupada com as tendências, influências e ideologias por trás das obras, ou ainda evitado a aproximação com uma certa história literária presa ao parâmetro do nacional. De certo modo, é possível dizer que a concepção de historiografia como espelho de história, tal como colocou José Honório em 79, já tinha lugar no início da década, nos roteiros, anotações e comentários aqui focalizados. Isso significa dizer que a escrita da história reflete uma dada realidade e expressa a consciência que o historiador possui da mesma. Portanto, a compreensão dessa historiografia seria possível mediante uma dupla análise da realidade e da consciência dos historiadores manifesta em suas obras. Uma consciência que se quer nacional e que serve de medida para a avaliação do valor da historiografia. Resta saber e demonstrar se os estudos aqui analisados estão de acordo com essas perspectivas e em que medida eles refletem uma preocupação de ordem filosófica ou teórica com a historiografia, assim como manifestam um vínculo entre a escrita da história e a questão nacional. O esforço para delimitar conceitualmente o campo da historiografia é notável, como demonstra o comentário de Iglesias, o único a manifestar preocupação em distinguir documentos e obras de história. E a transformação dessas últimas em objeto de estudo, no caso em questão, é regida por alguns parâmetros. Nesse sentido, observo que apenas o comentário de Iglesias sobre o roteiro propõe, de fato, em primeiro lugar, superar a falta de consciência profissional mediante uma consciência mais profunda da natureza e das possibilidades da história.
Em segundo lugar, definir o que é historiografia. Em terceiro, distinguir os estudos sobre a historiografia, concebida como obra de história produzida por historiador, das análises sobre a elaboração da história com H maiúsculo, de cunho mais teórico. Indo além, Iglesias também afirma que a melhor introdução para o entendimento da história do Brasil é acompanhar a linha evolutiva de sua historiografia, que dá a imagem das conquistas e insuficiências. Porém, o roteiro, o comentário e as anotações elaborados por Canabrava, Westphalen e Viotti também permitem tecer algumas considerações de ordem epistemológica a respeito das possibilidades de uma história da historiografia no início da década de 70. O roteiro de Canabrava recupera aquilo que considera como os documentos fundamentais sobre o passado colonial, a partir dos quais a história do e no Brasil pôde ser escrita por Frei Vicente, Rocha Pita, Robert Saltey e Van Hagen. É a existência desse corpus documental que possibilita a escrita da história, conferindo-lhe uma espécie de origem. Consequentemente, é a ampliação da massa documental que a autora localiza na década de 30 e associa a uma nova concepção de história, alçada ao centro das ciências do homem, que permitirá não o surgimento, observado pouco antes de 30, mas a afirmação de uma moderna historiografia brasileira, fundada sobre novas fontes, objetos e métodos. No caso do comentário de Westphalen, prevalece a perspectiva de que a historiografia foi introduzida no Brasil pelo IHGB, de forma perfeitamente entrosada com as modernas correntes do pensamento histórico em vigor nos centros europeus renovadores dos estudos históricos. Novamente, atribui-se uma origem e um vínculo que expressa a continuidade do pensamento histórico europeu nos trópicos, na medida em que a história do Brasil se tornava positivista a partir do início do século XX, observa-se uma defasagem entre as motivações e a qualidade da produção historiográfica nacional. Esta permaneceria ligada, direta ou indiretamente, ao IHGB, enquanto a europeia era renovada pelo movimento da Revue des Synthèses Historiques. Para Westphalen, esse divórcio foi contínuo desde então, produzindo o que definiu como esclerosamento, que alcançou a universidade, um obstáculo ao progresso dos estudos históricos que nasceram bem, mas atrofiaram. Já Emília Viotti parece menos preocupada com a questão da origem da historiografia brasileira. Movida por questões colocadas pelo presente, inicia sua revisão buscando analisar as tendências que prevaleceram na historiografia ao longo dos séculos XIX e XX. E o movimento a leva a buscar na historiografia de tradição romântica, que nasceu no XIX, vinculada à organização e institucionalização do país independente. Se existe uma origem, esta parece estar associada à construção da própria nação. Compreende-se assim que o recorte das três abordagens é eminentemente o da história política, ainda que procurem construir em maior ou menor medida, da história política e intelectual, ainda que procurem construir em maior ou menor medida um esboço da história, atrelando-a a aspectos da vida social em meio a qual os historiadores produziram suas obras, sobretudo no caso das anotações de Viotti. O contexto dela é o mais denso. As transformações dessa historiografia remetem sempre ao plano da política, sobretudo no caso da abordagem da escrita da história no século XIX. E é isso que supostamente permite definições como, cito, a historiografia de tradição romântica, seja liberal, seja conservadora, ou ainda, uma historiografia que corresponde à consciência histórica da sociedade essencialmente rural, senhorial e escravista. É interessante observar que, enquanto os historiadores aqui focalizados preocupavam-se com a origem e a evolução da historiografia nos trópicos, remetendo ao vínculo da mesma com a historiografia europeia, seja para apontar continuidades ou afastamentos, uma teoria da literatura divulgada no final da década de 50 afirmava a ideia de formação. Apresentada como uma história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura, a obra Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, foi publicada em 1959. De acordo com esse autor, a literatura veio pronta de fora, ou seja, era literatura antes de ser brasileira, mas pôde transformar-se por efeito da formação da nova sociedade, a qual, por sua vez, foi possível na medida do próprio processo de transformação da literatura. Nas palavras de Abel Barros Batista sobre a obra de Cândido, a literatura contribuiu para a construção de um Brasil de que pudesse ser a expressão e meio privilegiado de construção. E o livro maior de Cândido, mais do que escrever a história dos brasileiros, no desejo de ter uma literatura, pertence a essa história e até apresenta um momento decisivo dela. Esse modelo de história da literatura
tomou o Brasil como princípio de formação. Isso porque é do Brasil que provém a definição da nova e madura forma literária, a brasileira. Assim como dele provém a direção da maturação. A formação da literatura acompanha a própria formação do país. A literatura sendo configurada como expressão e, ao mesmo tempo, como fator de construção nacional. Desse modo, o processo de formação da literatura só pode ser descrito como sucessão de momentos decisivos, cuja delimitação retrospectiva só é possível pela completude da maturidade. Considerando as proposições de José Honório e também a tese de Antônio Cândido sobre a formação da literatura brasileira como parâmetros para pensar a construção da ideia de historiografia brasileira entre as décadas de 50 e 70, compreendo que os textos aqui analisados oferecem elementos para pensar um processo que, contudo, não se apresenta como formação de modo explícito. Mas se considerarmos que a noção de formação é, por princípio, teleológica, pois desloca a definição daquilo que é formado, no caso a nacionalidade, a literatura e a historiografia, dá origem para a forma final, é possível encontrar alguns elementos importantes no roteiro, nas anotações e nos comentários. Por exemplo, a reflexão sobre a historiografia contemporânea, o objetivo do seminário do IEB, não parte da constatação da existência de uma historiografia brasileira madura e consolidada, mas da observação daquilo que Iglesias definiu como conquistas e insuficiências da produção historiográfica, restando aos historiadores compreender esse estado de coisas, por meio da revisão do seu processo evolutivo. Embora o termo formação não seja usado, trata-se, a meu ver, de um esforço de compreensão do processo formativo que acompanha os momentos decisivos da escrita da história e coloca direta ou indiretamente a nação e a consciência da realidade como parâmetros para a sua compreensão. Voltando ao roteiro de Canabrava, se considerarmos que o início é a origem da historiografia, está no século XVII, na obra de Frei Vicente, vista em 71 como o primeiro esboço sobre o nosso passado, qual seria o fim do processo, o ponto de chegada? E no caso da narrativa de Westphalen, que localiza o começo da escrita da história do Brasil no IHGB do século XIX, ou ainda nas anotações de Viotti, que também inicia pela tradição romântica. Fernando, você poderia mostrar aquele quadrinho agora? É um quadro em que eu tento sintetizar como as autoras analisaram essa produção historiográfica, né, do século XIX e XX. Oi? Não tem problema, eu comento no final se você conseguir, eu vou continuando, tá? Não vai fazer muito... Uma leitura preliminar das fontes permite dizer que o ponto de chegada, a partir do qual os historiadores reunidos no primeiro seminário realizaram uma revisão da historiografia, corresponde a um momento de constatação, de tomada de consciência das suas deficiências e incompletudes, sobretudo quando comparada a outros domínios de estudo, a sociologia e a economia. Apesar da constatação do lugar marginal que parece caber à história em sua época, é importante notar que, ao menos para Emília Viotti, embora tais saberes expliquem a realidade, o fazem por meio de abstrações, cabendo ao historiador fornecer a base empírica para essa explicação. Como já foi dito, os roteiros, esboços e comentários apresentados fornecem indícios para pensar sobre aquilo que os historiadores fazem quando fazem história da historiografia, ainda que de forma fragmentada. E essa história assume uma característica revisionista e crítica, sem deixar de apresentar elementos prospectivos. Porém, esses não dizem respeito à história da historiografia, mas ao domínio dos estudos históricos sobre o Brasil. Ou seja, o objeto não é a própria historiografia em si, mas a nação. Tratam daquilo que falta, daquilo que os historiadores precisam fazer para que sua disciplina possa acompanhar o movimento de explicações sobre o país que, no fim dos anos 60, adquiriu um caráter de urgência. Estabelecendo uma cronologia, definindo os protagonistas, caracterizando tendências e delineando seus vínculos com diferentes contextos, eles forneceram elementos capazes de legitimar uma tradição de estudos sobre o passado. Talvez seja possível dizer que os textos aqui analisados dizem menos sobre a historiografia e muito mais sobre os historiadores brasileiros no seu desejo de ter uma historiografia brasileira, remetendo à colocação do Antônio Cândido, né? E esse desejo, ele acompanha o trabalho de institucionalização da história na segunda metade do século XX.
Frente ao domínio da economia e da sociologia, no terreno das interpretações sobre a realidade, os historiadores pareciam buscar na história da história uma forma de avaliar e, ao mesmo tempo, legitimar sua própria disciplina. E isso no momento em que era possível observar, como fez Iglesias, a falta de consciência profissional que leva a história a ser vista como amadorismo, lazer de aposentados ou extravagantes. Isso na década de 70, né? O momento mesmo em que as pós-graduações estão sendo criadas. Daí a necessidade de criar essa consciência profissional, não mais com as finalidades do lazer ou objetivos apologéticos, mas, cito Iglesias, como tarefa científica séria, objetiva, como tarefa científica séria, objetiva, que cumpra seu papel em sociedade eminentemente viva como a atual. Só assim ela passará a ser considerada como algo importante, que deve ser feito, superando a situação de relativo desapreço em que se encontra. E conclui o autor com certa melancolia. Cito: é indispensável que os historiadores assumam a função que lhes cabe, de cientistas sociais. É melancólico observar que muitas das melhores contribuições ao esclarecimento da área provêm de economistas, sociólogos, analistas políticos, não de historiadores. Caso o historiador brasileiro não seja alertado da situação em que se encontra, é possível que em alguns anos fique relegado a segundo plano, seja por outros cientistas sociais que ocupam o seu posto, seja pelos historiadores estrangeiros que se dedicam à temática brasileira. Embora reconhecesse a importância das contribuições estrangeiras, Iglesias considerava que havia certo mal-estar diante do que os historiadores de outros países podiam realizar, enquanto os brasileiros padeciam devido à falta de recursos. Por fim, reconhece que no Brasil do século XIX havia bons historiadores, como hoje também. Em outras palavras, o país tem boa tradição historiográfica, que permanece em alguns nomes de hoje dignos dos grandes nomes de ontem. Caberia aos contemporâneos reequipar-se, de forma a não ser marginalizados. Por fim, para concluir, Iglesias afirma que o evento do IEB era uma prova de amadurecimento intelectual, uma oportunidade, nas palavras dele, excelente para um exame de consciência, balanço de realizações e perspectivas para um programa de trabalho, um marco na história da historiografia brasileira. Ou seja, ele manifesta, ao fim, a consciência da sua própria historicidade, inserindo a si mesmo e aos participantes do evento na própria história que ele desejou contar. Tá? Então, desculpa, eu não sei se ficou confuso, mais ou menos isso. Pois é, acho que só para rapidamente, ele não está completo, é só uma tentativa de identificar concepções de historiografia, e de história da historiografia, tentando separar as duas coisas, e alguns fatores que os autores utilizam para explicar a historiografia. Não tá bem elaborado ainda. E eu procurei destacar também o início, quando começa a historiografia do Brasil, eu achei que isso é um elemento importante para considerar, e ali no fim, a avaliação do final do processo, o início e o fim. O quadro destaca mais ou menos isso. Tá? Mas está incompleto, como vocês estão vendo, em parte por incapacidade minha para ler, mas em parte também porque nem sempre aparece de forma explícita, então ficou, por enquanto, está vazio. Tá, obrigada, desculpem, eu me estendi muito, eu terminei o texto muito... Aí ficou uma avalanche.